No episódio de hoje, nós vamos falar sobre envelhecimento feminino, como ele é recebido no mercado de trabalho, na família e também diante do espelho. Para bater um papo sobre esse assunto, a gente recebe a empreendedora Tereza Furtado, a palestrante Madalena Matos e a médica dermatologista Lilian Salvino. Já peço que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e inscreva-se no nosso canal. Tereza Furtado é professora, mentora e consultora empresarial, é fundadora da startup Sênior Longevidade Saudável, negócio de impacto social que oferece experiências e cursos voltados para o público 50+. Madalena Matos é palestrante, especialista em desenvolvimento humano, autora de 3 livros, entre eles a coletânea Etarismo e Diversidade no Mercado de Trabalho. Também é host do podcast Fala Madá. Fala, Madá! Lilian Salvino é dermatologista, especialista em cosmiatria, laser e tricologia. Em seus consultórios em Fortaleza e em São Paulo, busca um olhar humano e uma escuta acolhedora às suas pacientes. É isso, agora todo mundo já se conhece, né? Apresentando também para quem está assistindo a gente. Exatamente. Mas a gente estava falando do mercado de trabalho, né? E a mulher, quando chega aos 50, né? A gente conversou ali em off algumas situações que a gente vê, que a gente viu no filme, né? Isso. Mas que também tem na vida real. Como é que o mercado de trabalho vê essa mulher de mais 50? Olha, se a gente pensar bem, eu até peguei aqui, que etarismo foi esse tema, esse texto, né, a palavra foi cunhada em 1969. Então, em questão de ismo, é o terceiro maior, né? Que primeiro é o racismo, o sexismo e o etarismo. Então, no mercado de trabalho, gente, olha, tá uma coisa assim que... não, a gente vê muito assim, dizendo, não, tá mais atuante, tá mais leve, mas se você observar bem, para quem trabalha com RH, né? Como eu nem coloquei aí, mas, por exemplo, eu estou há mais de 15 anos voluntária da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, a gente acompanha, sem querer, a gente acompanha muito, a gente vê o pessoal nas empresas e a gente vê a questão do preconceito, a gente vê a questão da opção, a opção masculina, né? Mas, por exemplo, não aceita-se pessoas acima de 50 numa empresa. E aí vai o de 60, é o executivo. Ou então abre a empresa com 60, que a gente sabe de caso, eu não vou falar nome, né? Mas eu digo assim, você sabe que iniciou uma grande empresa aos 60 anos. E por que não a mulher? Né? Então, tem muito caso. E o que a gente estava conversando, eu posso até trazer, né, para cá, de processo seletivo. Né? E agora eu fiquei mais preocupada ainda com o processo seletivo, porque não depende só do RH. Porque às vezes muita gente cai de pau em cima do RH, achando que quem não está querendo aceitar e o preconceito. E a gente sabe que não é o RH, e sim o executivo. E agora com essa IA. Agora com a IA, que é colocado nela, é digitado o perfil que a empresa quer, e aí você passa ou não passa. Entendeu? E a gente está vendo assim... É na construção desse perfil que de repente está, né, reside o preconceito e já tem aquele assim, o aceita ou não aceita. Ou então eu quero loura, ou então eu quero, entendeu? Que seja bonita, porque tem gente. Não faz é falar, que a gente não pode, que a gente sabe o processo que leva. Entendeu? Mas tem muito preconceito em relação, principalmente à mulher. Eu digo sempre, quando eu falo em etarismo, eu gosto de mexer minhas mãos para mostrar. Porque eu digo assim, etarismo é um preconceito contra idades. Jovem e a idosa. Né? E a experiência. Só que o preconceito maior aonde? Na idosa. E maior aonde? Na mulher. Que é exatamente isso que acontece no mercado de trabalho. Às vezes, eu fico olhando, pensando assim, né? Como é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer? Como é que a gente pode fazer, né, nesse mercado? Como é que a gente pode... Aí, digo assim, falando mais. Falando sobre, né? Preconceito em dose dupla. Exatamente. Mulher, exatamente. Mulher e idade. Aí vem o caso, por exemplo, recente. Eu tenho uma amiga, né, que liga para mim aí diz assim, Madá,
eu não sei o que foi que houve, eu mandei meu currículo para seis empresas e não tive retorno. Aí eu disse, não teve retorno, eu tava no celular com ela, eu disse assim, passa por e-mail teu currículo. Aí eu olhei, eu sabia da competência dela, uma gerente de RH. Aí quando eu vi que eu estava olhando o currículo dela, né, me deu aquele estalo. Porque agora também, gente, tem o currículo cego, que veio da Europa desde 2014. Às cegas, exatamente. O currículo cego veio desde da Europa, né? Isso. Que aqui é a gente não colocar a idade, é a gente não colocar o sexo, é a gente não colocar... São várias informações. Sabia também não. E nem um vídeo. Mas ela Muitas colocou. vezes Mas caso, aí, no caso, colocou. não tinha colocado a idade. Ela não tinha colocado a idade. Mas veio aquele estalo por eu já tá estudando isso. Porque eu adoro coisa nova. Eu digo que vem lá em casa só eu, até o marido é mais novo, né? Mas aí, olha o preconceito, Olha o pessoal, olha o preconceito, né? E aí... O alto preconceito. O alto gente. preconceito, Aquilo exatamente. que você se cobra demais. E aí entra muito na mulher a famosa síndrome da impostora. Também. O que é a síndrome da impostora? É aquela vozinha de censor interior, né? Em que você se cobra muito e não se sente capaz. Vou dar um simples dado. Se o homem pegar um anúncio e ele for buscar uma colocação e naquele perfil ele sentir que 70% das competências ele consegue atender, ele vai, corre e se submete ao processo. Se for o inverso, a mulher, ela não vai. Porque entra aí a síndrome da impostora. Poxa, dos 100%, eu atendo a 70% dos requisitos, por que eu não ouso? Por que eu não me permito experimentar? Não, eu não sou capaz de fazê-lo. Então, gente, essa cobrança da sociedade faz com que nós, mulheres, e essa temática da síndrome da impostora sempre existiu e que a gente precisa levar muito para as organizações. Né? A própria Rafaela Brites, né, ela traz isso no livro dela, uma forma muito forte e que a gente vive isso todo dia. Quando eu digo, eu não sou capaz. É a questão da autoestima, do acreditar em si mesmo. Porque se você não se conhece, e não acredita em si, como é que você vai se vender para o outro? Mas continuando... amiga. Pois é, deixa eu voltar para minha amiga, senão ela perde o cargo. Aí, então, quando eu me toquei, que eu vi o currículo dela, e eu já sabia da competência dela, né? Aí eu disse, amiga, eu tenho um negócio para te dizer. Aí deu aquele estalo, eu disse, eu tenho um negócio para te dizer. Aí ela disse, o quê? Tu viu alguma coisa errada no meu currículo? Eu disse, não. Isso aí é preconceito. O nome disso aí é etarismo. Né? E eu tinha mandado buscar um livro, que eu nem tinha aqui esse livro sobre etarismo, quando eu comecei a estudar sobre etarismo. E é um preconceito. Tanto é que depois ela disse, ela ficou assim, né? Eu digo assim, não, mas olha, preste atenção. O que é que você pode fazer? O que é que você pode analisar e tal? Ela pegou, abriu uma consultoria. Empreendeu, foi para empreender, entendeu? E é o que acontece muitas vezes, né? Sim. Quando a mulher acima de 50, que não é demitida, enfim... que não consegue a penetração, não consegue voltar ao mercado, né? Como ela fala A maioria das empreendedoras, a gente é mentora e facilitadora de uma aceleradora de negócios femininos, que atua em 8 estados aqui no Brasil hoje. E a gente percebe nitidamente, se a mulher, ela busca, geralmente, empreendedorismo materno e empreendedorismo prateado. Feminino, quais são os motivos que a levam? É justamente porque é por isso que a gente está vendo aí aqueles 4 dias de jornada de trabalho. Né? 4 for Week, que é um termo e uma postura de vida, uma jornada que é muito... hoje aplicada nos países mais desenvolvidos, e a própria pandemia antecipou o trabalho híbrido, o trabalho tanto remoto como presencial. Isso foi, gente, uma mão na roda para as mulheres. Né? Então, quando a mulher se vê pressionada,
ela se vê Uma mão na roda, uma mão na pia. discriminada, exatamente. Uma mão Eu acho que é uma, eu trabalho home office, entendeu? Turno, Madá, Eu trabalho home turno, office, o isso trabalho é mesmo. muito maior. Eu me dando quando eu vejo um homem dizendo assim, muito, a sua Madá. esposa faz o... Ixi, tem um bocado de menina aqui dentro, aqui dentro. Né? Mas Quando o pessoal eles pergunta escutam. exatamente assim, olha, eu digo, a sua esposa faz o quê? Não faz nada, ela fica em casa. Dá vontade de, sabe? Dá vontade de fazer um bocado de coisa, porque E aí faz são muito as horas mais. extras, né? O home office é por isso que às vezes, o que a gente está vendo agora nos jovens, eles não querem trabalhar home office. Ou, aliás, eles querem trabalhar só home querem office. home E aí, office. quando a empresa agora, tem várias empresas agora que já saiu na mídia aqui, que várias empresas estão tirando vai ficar Se aqui. posicionando. Se vocês, se posicionando, dizendo, quem quiser trabalhar home office, está fora da empresa. A gente vai trabalhar na empresa. Presencial. Então, para a mulher, o home office é muito pesado. É muito pesado, eu digo. Mas se Eu digo muito você pesado se a pedir, pessoa não Madá, tem condições de pagar uma sim, pessoa para mas ajudar. Se você pedir, se você colocar a mulher, essa opção do home office ela vai preferir. Sabe por quê, Madá? Porque se uma mulher tem filhos, se ela tem uma família, tem Ela quer filho, estar ali, quer né? estar ali acompanhando o processo, e é óbvio, ela tem jornadas extras, todos nós, enquanto Mas, mulheres, geralmente temos. ela vai trabalhar à noite. Ela geralmente ela escolhe os horários são mais flexíveis. E os motivos de empreender para a mulher que tem filhos e quando retorna da licença é desligada, o preconceito contra filhos no currículo, tá? E Tem o também, preconceito tem, sim. da mulher com relação à idade, o idadismo, os motivos de ela empreender são justamente por esses dois Então, são dois preconceitos. momentos da São vida, dois né? Porque, assim, a momentos da Pós-filho vida. e pós-50. Quando eu estou vendo aqui na empresa, é porque a Tereza está vendo a empresa, o empreendedorismo, de uma certa idade, certo? E eu estou vendo aqui no mercado de trabalho mesmo, agora no mercado de trabalho. Por exemplo, eu trabalho home office. Entendeu? Então eu tenho vários, às vezes eu tenho, por exemplo, num dia só 4 eventos. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu tenho que ir nos 4 eventos. E aí como é que fica a casa? Eu não tenho filho para ficar tomando conta, entendeu? Eu tô falando mais na idade da pessoa mesmo acima dos 50 ou dos 60 que trabalha home office, que é pesado para a gente também, se a gente não tem condição. Aí vai para o empreendedorismo. Sim, porque aí Entendeu? você Porque aí consegue conciliar, conciliar melhor. gerenciar o tempo e não tem aquela obrigatoriedade das 8 horas, ou seja, da jornada 6x1, né? Totalmente na Sim. organização. Jornada 6x1 que muitas vezes se estende Dá uma às 8 flexibilidade, horas. porém Essa é flexibilidade. puxado. Ainda é, gente. Não Vamos tem falar aqui de um tema que você até trouxe essa palavra, é autoestima. Autoestima. E aí eu queria puxar um pouquinho Isso. para a questão do espelho, né? Assim, Espelho, espelho meu. espelho, espelho meu, né? Eu tenho até um A seminário, Lilian, espelho meu. a Lilian na bio dela tem escrito assim, envelhecer é uma oportunidade. E aí você coloca É uma também, frase com oportunidade. envelhecer é uma Oportunidade, né? oportunidade. E aí você fala também que trabalha com a estética sutil e inteligente. E elegante. E Sutil? elegante. Faltou sutil, inteligente e elegante. Pronto, faltou Já essa vou me palavra. candidatar. Já vai se candidatar. Bem, e aí eu queria saber. Primeiro eu queria entender o que seria envelhecer uma oportunidade, Lilian. Por que você colocou isso na sua bio, enquanto dermatologista? Porque é a sua bio profissional, né? Minha bioprofissional. Inclusive, o meu pessoal de marketing e algumas pessoas criticaram. Envelhecer é uma palavra negativa. Olha, Aí eu disse, mas eu não acho. Eu vou manter. Eu acompanho mulheres há 20 anos, né? Sou dermatologista há 20 anos, 24 anos de formada há 20 anos. Então, quando eu fiz dermatologia, nem tinha procedimento estético. Já foi mais no último ano da residência, começou o Botox, então eu acompanhei toda essa evolução. Surgimento, assim, né? Tudo desde o Botox e toda essa loucura que está hoje, né? Então, e acompanho, tem mulheres que estão comigo há 20 anos. E eu vejo como elas vão envelhecendo, eu posso até falar o que faz envelhecer melhor para a mulher. Uhum.
E envelhecer é uma Tu tem alguma oportunidade. receita já pronta assim para passar pra gente, né? Eu digo. Tá certo. Então, envelhecer é uma oportunidade. A gente tem que falar de envelhecimento. Todos vamos envelhecer. Se estamos vivos, vamos envelhecer e vamos morrer. A gente tem que falar mais sobre isso. E temos que fazer as pazes com isso, né? Porque se você não vai envelhecer, você vai abreviar a vida. Só tem esses dois caminhos, não tem outro. Então, eu falo muito isso com os... Ai, mas eu tô envelhecendo. Ai, mas é só... Vamos cuidar no que está incomodando, porque o outro caminho é muito pior. Aí é mesmo. Aí, então, o que a gente conversa muito sobre essa questão é que tudo é sobre você e seu espelho. O envelhecimento, ele traz para a gente, na anatomia do nosso rosto, ele vai trazendo mudanças de pele, principalmente a mulher, a menopausa, né? É muito desfavorável. Essa menopausa. Mulher, né? Não só na aparência, mas em toda a saúde da mulher. E tem estudos mostrando hoje que a gente vai viver mais na menopausa do que fora dela. Por isso que está se falando pela muito, longevidade. Pela Exatamente. longevidade. E eu estou acompanhando várias mulheres que Então, a gente tem que falar mais sobre isso, né? Sim. Então, vão acontecendo mudanças na nossa face em relação à pele, à flacidez, às rugas. E o envelhecimento pode trazer para a gente uma expressão que não condiz com o estado de espírito. Né? Uma expressão assim de cansada, de brava, de triste. Então, você se olha no espelho e se vê. Então, é tudo sobre o seu espelho. Se você está se olhando no espelho e está se sentindo bem, ótimo. É você e seu espelho, não é o que os outros estão falando. Né? Mas você está se olhando, não estou gostando. E tem estudos falando o Botox como tratamento adjuvante da depressão. Tem vários estudos mostrando isso. Por quê? Porque eles fizeram estudo que a pessoa se vendo no espelho sem Botox e faz uma ressonância. E a pessoa se vendo após o Botox. Então, a área do bem-estar é ativada quando ela se vê no espelho e gosta do que está vendo. Gosta do que está vendo, daquela né? imagem. Entendeu? Então, os tratamentos, toda essa evolução que teve, que eu acompanhei, vem para dar leveza. Leveza e você se sentir bem no espelho. A gente não tem o poder, ninguém tem o poder de barrar o envelhecimento. Ninguém tem esse poder. Agora, tem não só a parte estética, mas toda a saúde. Né? Sim. Toda a saúde de atividade física, de alimentação, de saúde mental. Todas as dimensões da parte saúde. de reposição hormonal, que a ginecologista ou a endocrinologista vai fazer. Então, tudo isso vem para melhorar a qualidade de vida da mulher, ela se sentir bem no envelhecimento. As mulheres que eu vejo que estão envelhecendo melhor, aí a gente fala do filme. Se ela tivesse uma autoestima boa, uma autoconfiança... Um autoconhecimento. Ele que está me perdendo. Exatamente. Ele que está me perdendo. Excelente. Eu vou buscar outro caminho. Exatamente. Eu vou, e não tomar um negócio para usar ser uma refém do sistema, né? Ele estava ali se rendendo... Né, a essa exigência. E eu vejo isso nas mulheres, e aí a gente pode falar não só em relação à relação de trabalho, mas a relação conjugal. Às vezes tem mulher que tem uma autoestima lá embaixo, pelo homem. Permite, né? E se permite, porque aquele está sempre dizendo que ela nunca está bem, que aí ela vai procurar, e aí quando ela faz, na realidade é uma insegurança dele. Porque quando ela vai buscar melhorar, ele quer diminuir ela porque acha... Eu vou até falar aqui um pouco da Fran Winandi. A Fran Winandi, ela teve agora no nosso congresso de RH, que foi agora em outubro, né? Eu fiz questão de trazê-la, que ela é a autora do livro Etarismo. Né, um novo nome com o antigo preconceito. E ela fala da idade subjetiva. Sim. Qual é a idade subjetiva? É a idade que a mulher se sente. Por exemplo, eu tenho... assumidérrima, como eu sempre fui, 67 anos de idade, né? Mas eu me sinto com 67 anos? Não. Eu faço coisa de 67? Não. Eu faço até de menos, né? Porque aí pode... Você tem essa visão, porque hoje nós somos os novos 40, 50, é o ressignificar. Mas não são todas que Não são todas. Que comanda Pois a cabeça. Exatamente. A minha paciente que eu com quero mais dizer. idade, ela tem 91.
E ela se eu sente. tenho um paciente de 60 que não tem a cabeça dela. Uhum. Aí, ó. Entendeu? Então, o que, Em termos de o autoestima, que comanda a autoestima de vivacidade. Exatamente. Entendeu? Sim. Vivacidade, vida. Ela foi lá, eu acompanho as filhas dela, as netas, ela já tinha ido há muito tempo. E aí ela voltou e disse, Lili, eu vim aqui porque eu tô viva. E eu quero me Oh, sentir bem. maravilhosa. Eu tenho uma tia de E 99. eu quero me sentir bem. Sim. Então, ela veio com a filha, mas depois ela vem só. E aí ela se sente ótima, entendeu? Então, o que eu vejo na mulher, tudo a cabeça que comanda. Tudo. Cabeça, saúde É mental. E o que eu mesmo. vejo que as mulheres envelhecem melhor são as mulheres que sempre tiveram projetos individuais. Sim. Propósito. porque a tem mulher, muito a ver ela com tem propósito. Se tiver filhos, tem um trabalho, tem um marido. Ela tem muitas demandas, né? Uhum. Sempre. E no auge da vida profissional, para a mulher que trabalha fora de casa e a que trabalha em casa também, Sim. ela tem os filhos. E Então, fica aquela demanda que ela geralmente se coloca em último lugar, último lugar. Exatamente. né? E fica aquela, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, né? Ninguém tem tempo. Então, as mulheres que eu vejo que envelhecem melhor são as que sempre fizeram alguma coisa por Por si. ela. Por si elas. mesma, às vezes. Pode ser um esporte, pode ser um grupo de amigas. Amigas, está sendo tão amizades. importante. Sim. Muito importante. Um pra hobby. gente, sabia? Eu tenho uma paciente... Amiga para fazer qualquer É. besteira. Aí eu tenho um grupo chamado Amiga das... Alô, meninas! Amiga das Amigas das Amigas. Pensa, a gente se encontra uma vez por mês, mas é bom demais. Porque as amigas, depois, né? Essa fase a gente fica meio sem tempo, mas depois... É, assim, muito exatamente na importante cultivar idade. as amizades. Eu tenho uma paciente que ela faz parte de um grupo de dança. Ela trabalha, ela é avó, ela é casada. Os filhos já saíram de casa e ela faz parte de um grupo de dança. Ela se apresenta e ela está envelhecendo muito bem. Tem outra que faz atividade física sempre, era executiva Todo de um dia, banco. eu. Era dia. executiva de um banco, pediu aposentadoria, hoje em dia ajuda a filha negócio de moda. Tá ótima, eu conheci ela da época que era executiva, hoje ela está muito Lilian, mais viva, O que é o envelhecer bem pra ti? envelhecer bem. Quando você fala envelhecer bem. Envelhecer bem. Primeiro, saúde física e mental. Né? Saúde física e Isso mental. aí é que eu abuso. E você está bem, em paz com você mesma. Uhum. Eu acho que tem um momento da vida que tem que parar, e eu acho que é mais ou menos em torno de 40. É a crise do quero ser quando amadurecer. É o ENTA, né? Quando vem pro O que ENTA. eu quero levar na minha bagagem daqui para frente. Né? Com 40 a gente tem que pensar nisso? Sim, porque É, vai né? refletir já no Olha, 60. então eu tô com um problema sério. Então, eu tô Ainda não cheguei aos 40. Eu tô com 48. Hoje em dia, tudo, vida profissional, pessoal, tudo eu penso, isso aqui vai agregar, até uma atividade física, isso aqui vai me ajudar ou vai me prejudicar na minha saúde, na minha mobilidade para o futuro. Tudo você tem que pensar. Moderar. Vocês já Tudo viram é o equilíbrio. Repensar. Tudo é o Tudo equilíbrio. é o Você tem que equilíbrio. pensar porque vai refletir. Vocês já Isso. viram o livro de uma médica geriatra, que ela é especialista em cuidados paliativos. Da Ana Ana Cláudia. Cláudia. Os livros dela, ela entra em contato com pessoas que estão morrendo. Terminais, Então, isso. todos os arrependimentos, sabe? Pessoas que às vezes trabalharam demais, ou então que não perdoaram alguém. Uhum. Então, ela pega todo aquele... Eu já aquele- participei, é muito interessante. isso aí. aquela reflexão sobre a vida. Uhum. E tem um dos livros que ela começa o livro comparando o envelhecimento com uma viagem para o deserto. Deserto. Deserto do Anaca- Saara. Exato. Aí você vai, você leva só uma Só roupinha, uma camisetinha. isso. Aí à noite é frio. Ai, mas está muito frio. Ah, mas você não sabia que era frio no deserto? Esse é o envelhecimento. A gente sabe Os que vai ter desafios, dificuldade de mas- mobilidade, a gente sabe que Isso. irão aparecer doenças, a gente sabe que vai envelhecer, a gente sabe um monte de coisa, mas quando Mas chega não lá, Se prepara. Isso. aí Foi só- pego de surpresa. de surpresa, como se o envelhecimento não fosse chegar.
né? Exatamente. É porque eu o caso acho que da falta cultura pra personagem gente. do- Falta falar sobre Por isso isso. que na minha bio tem envelhecer é uma oportunidade. Exatamente. Nós não vamos- temos cultura para envelhecimento. E nós envelhecer, precisamos vamos falar sobre Mas, isso. Lilian, acaba que esse teu jeito, vamos dizer assim, de colocar lá, vai de encontro a uma corrente, vamos dizer assim, que a gente vê, principalmente nas redes sociais, entre os famosos artistas, a gente vê muito nessa busca pela juventude, né, alguns exageros, Sim. né? Hum, A própria Demi Moore, que é a atriz do filme que a gente começou aqui conversando, ela própria foi alvo de críticas numa época em que ela fez alguns procedimentos e que as pessoas avaliaram que ficou horrível, que ficou exagerado. Sim. Depois que não ela sei- reverteu. Depois ela, inclusive, a gente está vendo isso, alguns artistas aí revertendo Tirando procedimentos. o silicone, né? Teve Não, muita tirando- gente tirando tirando silicone, os tirando os preenchimentos. preenchimentos. A Sheila, bochechas. né? A Sheila Sim. Carvalho, que foi Sim. dançarina, né? Do Tchan e tudo. Aqui, falando de nível aqui Brasil, né? Mostrando Sim. esse processo de retirada, vamos dizer assim, né? Dos procedimentos que ela fez. De que maneira, se falando da dermatologia, né? Da sua área de Sim. atuação, isso te atrapalha? Olha, eu acho que, assim, na minha prática, eu acho que a gente é procurada pelo que faz, né? Então, Uhum. quem me procura já busca esse envelhecimento leve, não quer se transformar, tem muito Uhum. medo do que tá vendo. Até que já é meu paciente antigo que tá ficando com medo de tanta coisa que tá vendo. Então, na minha prática, eu não tenho esse exagero. Uhum. Mas eu sempre falo assim, que o maestro da orquestra é o profissional. Né? Se você identifica que um paciente está querendo coisa demais, está querendo tratamento Exagerando, demais, e aí você tem que identificar se aquilo é precisa de um trabalho psicológico em conjunto ou com psiquiatra, porque Já existe é uma condição patologia, né? chamada de dismorfofobia, Isso. que a pessoa não se vê como ela é. Ou ela se vê magra e se vê gorda, ou ela sempre se vê de uma forma. Então, isso precisa ser tratado. Então, o maestro é o profissional. Ele que tem que dar as coordenadas, ele que tem que dar, se precisa, um freio, né? Às vezes, boca, quem trabalha com imagem, influenciador, às vezes quer um pouquinho mais. Aí eu falo, olha, tá bom. Se você quiser aparecer um dia, faz uma maquiagem, né? Faz um lápis coisa por mais, fora, um gloss, algo que vocês sabem fazer. Usa a maquiagem para parecer que tem um lábio maior, mas não vamos colocar mais. Então, Aparece no teu maestro- consultório. É raro aparecer no teu consultório, assim, casos de alguém que busca algo mais exagerado, porque não é tanto o teu perfil, né? Não te preocupa. exatamente. Mas acontece também. Acontece muito pouco, mas quando acontece, quem tem que dar as coordenadas é o olhar do profissional. É o médico. Não é o paciente que chega lá, eu quero fazer isso, 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 isso. Não. Quem está coordenando ali, guiando o processo, é o dermatologista. Né? Então, é preciso também se identificar alguma condição, insegurança, ansiedade, né? Às vezes pode ser uma ansiedade, querendo suprir algo, suprir um relacionamento que não está legal, Isso. suprir um trabalho que ela quer atingir, alguma... O médico sabe identificar isso, entendeu? E não e precisa realmente tratar esse paciente como um todo, né? Precisa encaminhar para fazer um acompanhamento. Lilian, é uma coisa que a gente se depara hoje, né? Com essa questão da cultura da juventude. E quem tem pânico com relação à velhice nem é o próprio 50 mais, são os jovens. Muito levados também por esse apelo, né, midiático. E aí eu te pergunto, dentre a maioria das tuas clientes, quem mais te procura são as mulheres jovens já? Tem de todas as idades. Uhum. Eu tenho muita paciente acima de 50, tá? As que vem me acompanhando há muito tempo. Tenho muitas pacientes 50 mais. E tenho muitas jovens também. E tenho muitas... Me lembrei agora, algumas me procuraram porque o neto, a voz. O você não vai neto dizer. olha assim, vovó, o que é isso aqui em ti? Aí elas se sentem
Aí querem se sentir É engraçado. melhor, Mas mas isso que ela tá a dizendo é geração... verdade. Meu neto com 5 anos de idade, né? Eu de camiseta, de camiseta e short dentro de casa, né? E camiseta sem sutiã, sem nada. Aí eu disse, menina, eu vou lá no Pão de Açúcar. Aí, bicho, falei, eu não vou no Pão de Açúcar. Tem problema, não. Eu vou lá no Pão de Açúcar. Ele se vira e diz, 5 anos. A senhora vai desse jeito, vovó. Ciúme, porque vê do avô, entendeu? Essa A senhora vai geração... desse jeito, vovó. Essa Aí eu disse, geração mais jovem, ela entendeu? tá 5 muito anos de idade. exigente com beleza e com imagem. Exatamente. Cada vez mais. Por isso é que a Cada gente tem vez que mais. falar muito É, sobre isso. a questão do Exatamente. envelhecimento Exatamente. como uma Porque ninguém fase tem da preparo pra isso. vida, com Gente. preparo, porque, gente, essa questão do culto à juventude, A ela Eu me lembrei de um menopausa. paciente, eu me lembrei de um paciente agora, que ela é jovem. Eu quero tem falar da três- menopausa do preconceito. Que Ela eu tem sei. 3 filhos, ela é jovem. E ela veio recentemente e ela disse, Lilian, E ela morre de medo, de dor, essas coisas. E aí ela veio, Lilian, eu vim porque meu filho, ele veio e disse, mamãe, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Passava a mão assim no coração dela. Mas tu é a mãe mais feia dos meus amigos. Ai, Sério? Sério. Olha só, ai, exigência. tadinho. Olha, e ela é linda. E aí Olha entra, só. gente, a cultura, E eu não sei como né? são essa mãe desses amigos. Eu não Olha, sei. E aí entra a cultura. Exatamente. Nós não temos Eu cultura pra isso. conheci uma escola aqui em Fortaleza que eu fiquei maravilhada com a questão da intergeracionalidade. Porque hoje são várias gerações convivendo juntas. Uhum. Tanto na família como no trabalho. Porque a E própria longevidade está proporcionando nós isso, né? estamos vivendo mais e melhor. Nós estamos com 20, 30 anos extras que nós não tínhamos antigamente. E aí o avanço tecnológico, a medicina nos propiciou isso. E aí isso vem mesmo de uma infância, novas configurações familiares. Também. Será que as crianças hoje, elas têm, literalmente, muitas famílias têm convivência com os avós? Não sei. Isso é pertinente colocar. E aí uma escola, porque nós somos, gente, nós temos que ser e temos que trabalhar, né, contribuindo, seja essa empresa, seja você, a Juliana, né, seja a Madalena, qualquer um de nós, a gente tem que contribuir para uma sociedade para todas as idades. Uma sociedade que permita essa diversidade, essa equidade, essa inclusão. E aí, o que a gente sente falta? Uma juventude que está o tempo todo sendo bombardeada, Lilian. Eu acho que é muita influência das redes sociais. Muita influência. Muita influência. E aí, uma escola, gente, de ensino fundamental aqui em Fortaleza criou o encontro com os avós. Eles trazem os avós de todos os alunos. Ai, que massa. E eles ficam ao redor, os avós na cadeira de balanço, e os avós vão contar a história para essa turma de ensino fundamental, coisa mais linda, uma escola de grande porte aqui. Que bom, gente, que se as crianças hoje forem preparadas, elas se tornarão adultos sem preconceito. Porque elas estão convivendo, elas estão tendo relacionamentos diversos, com a diversidade geracional. Então, os avós contam histórias, mostram para eles qual é o brinquedo que eles brincavam na infância, e ficam todos maravilhados. Então, eu acho que mais e mais organizações, seja de educação, sejam empresas com os RHs propiciando, porque isso, gente, é uma pauta. A pauta ESG, a pauta ambiente, social e governança, hoje, ela não é uma pauta só de retórica, ela precisa ser uma pauta real, no dia a dia de todas as organizações.
eu estou contribuindo quando? Quando a Lilia coloca que, como profissional da medicina, ela contribui para esse equilíbrio, ela olha para a mulher e assim, a médica, o médico, o profissional, ele não está ali só com as suas competências técnicas, ele também está trabalhando as competências socio-relacionais, o comportamento, ele está transformando, contribuindo para transformar uma pessoa. E transformar uma pessoa para melhor. Por essa área. E eu já estou me sentindo sua fã. Mas aí, fã tudo bem, mas você tem que dizer assim, é o cliente, né? Não, paciente. Eu não gosto muito do nome paciente, eu sou cliente. De fã para paciente, aí a gente vai agendar. Todo prazer. Não, mas eu ia falar dessa diversidade geracional, né? Assim, que a gente, em relação às empresas, né? Mercado de trabalho. Tereza, me fala, quais são as vantagens de contratar alguém 50 mais? Quais são as vantagens competitivas dos maduros? Veja só, as organizações, detalhe, nós estamos em 2030. Aí, 2030, o Brasil vai ter muito mais 50, 60 mais, sobrepujando os jovens de 0 a 14 anos. Nossa taxa de natalidade hoje está 1,7 por família. E, obviamente, que hoje nós somos, Juliana, 50 milhões de 50 mais e 30 milhões de 60 mais. É um público que precisa ser cuidado, né? E as empresas já estão percebendo isso. Olha, é muito mais vantagem eu contratar um profissional maduro. O que o profissional maduro tem com relação... Não é que ele seja mais caro, é porque ele, além da experiência, das competências que ele adquiriu ao longo da jornada dele, ele também tem competências comportamentais. Ele tem resiliência, ele tem compromisso, ele sabe negociar, exatamente. Ele sabe lidar com o contexto da organização, ele tem uma certa paciência e respeito. Ele é o profissional que era o profissional X, o profissional Coca-Cola. A geração Coca-Cola é a geração X, é a geração que nasceu de 64 a 83, que a gente já considera essa geração, né? A geracionalidade, como diz o Cortella, gente, elas estão encurtando cada vez mais, porque a gente vê... Está mais rápido, né? Muito mais rápido. Eu chamo de um mundo veloz e furioso. Eu chamo isso na minha sala de aula. A gente está num mundo veloz e furioso, onde as mudanças se dão. E, obviamente, a gente tem que... esses profissionais, mas não adianta a empresa contratar um maduro, gente, se ela não trabalhar a sua cultura voltada para uma cultura intergeracional. Há uns 15 dias, na minha sala de pós-graduação, uma aluna colocou uma questão muito séria. Ela tem o predomínio da equipe dela, da geração Z, uma geração bem mais jovem. E ela contratou, vamos chamar o funcionário, vamos chamar de João. Ela contratou um profissional 50 mais, o João. O que aconteceu nessa empresa? O João, ele chega cedo, ele chega no horário, ele sabe se relacionar, ele bate a meta dele, ele reconhece e sabe se relacionar. O que aconteceu com a turminha da geração Z? Boicotando o João. E o João foi pauta da reunião gerencial da empresa. Olha, está tendo confusão, conflito. Aí a gerente olhou assim, mas está tendo conflito por quê? Está tendo conflito porque a gente contratou uma pessoa que é comprometida, que faz o que é certo, que tem experiência, que bate meta, enquanto que sabe se relacionar com todos e respeita. Enquanto os outros, a geração mimimi, a gente precisa preparar a empresa
para cuidar. Não é discurso, gente, é as práticas DEI, as práticas de diversidade, equidade e inclusão. Eu não posso colocar no meio de uma turma eminentemente nova, porque eles é exatamente e aí eu sugiro que nós assistamos muitas vezes aquele filme Um Senhor Estagiário. É ótimo. Eu acho que a gente tem que mudar a cultura, as empresas precisam mudar as culturas, precisam de programas de políticas públicas, né? E De muitas políticas públicas, entendeu? voltadas para Eu acho essas assim que tem que. pessoas. Tá havendo, o pessoal já acha assim, tá havendo uma mudança muito grande no mercado, né? Aí eu digo assim, tá lento ainda, tá muito lento. Porque, por exemplo, se a gente pegar, quando a Tereza falou em números, né? A Entre mudança vem mais 1970 lenta. e 2022, a população geral passou de 94,5 milhões para 203 milhões de pessoas. Saldo. Nesse mesmo período, o grupo dos brasileiros com 65 anos ou mais aumentou 7,5 vezes, passando de 2,95 milhões para 22,2 milhões. Muito. né? Já a população acima de 80 foi multiplicada por 10, de 451 mil para 4,6 milhões. Na contramão, aí vem, o total de crianças e pré-adolescentes de 0 a 14 anos caiu de 42 para 19,80. O que está acontecendo que a gente está vendo muito? Casais novos, né? Não optando por ter filho, e tudo bem. Cada vez mais complexo. Entendeu? Tá tudo Eu já tive certo. vários, tá tudo certo. Optando pelo pet, né? Pelos cachorros, gatos. É, Então a pirâmide, o que que aconteceu? Inverteu. inverteu. E cada E vez aí o que mais. que as empresas têm que ver, têm que falar? Por isso é que eu batalhei, para Esse Fran ir na de vir capital para o nosso humano, congresso, é. para falar. Eu digo RH, não tem que falar só de RH, não. A gente tem que abrir aqui assim e É a falar de um sociedade, todo. Pronto. Você Se a falou. gente está aqui, eu estou aqui para Mais gerenciar, para discussões administrar, para necessárias. cuidar, para falar de pessoas. Eu tenho até uma frase que eu adoro, que é: gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Então vamos mudar a cultura das empresas. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos abrir mais e rever isso aí. E outra coisa, para os executivos participarem mais ainda de tudo que está acontecendo e não mandar, por exemplo, só num congresso de RH, mandar só o RH. Entendeu? Então é necessário que toda empresa tenha esse envolvimento para que haja essa mudança realmente. Porque a gente sabe que é necessário. Tudo bem, ai, Madalena, contigo tem algum processo, tem algum preconceito? Graças a Deus, não. Né? Mas acontece que pode acontecer. Hoje eu tenho 67, eu estou perto de 70. Quando eu tive com uma médica, né, eu falando do sono, da questão do sono, porque realmente eu sou muito elétrica, né? Eu às vezes digo brincando para os alunos que eu tenho TDAH, YJK, né, um bocado de coisa. Mas acontece que eu tô... Aí eu falando pra médica, dizendo assim, mas está atrapalhando meu sono, que eu não tô... Ela disse, Madá, né? Que chega logo pra mim e pega Madá. Madá, quando a gente chega aos 40, a gente perde um percentual de sono. Quando a gente chega nos 50, a gente perde mais um pouquinho do sono. Você tá com 67, já perto dos 70. Então, você dormir 5 horas, né? São as mudanças, né? Que a gente tem que administrar. Outra coisa que eu digo sempre, que eu gosto de falar sempre para as pessoas com mais idade ou com a pessoa, né, idosa, ou então com a pessoa mais experiente, né? Eu digo sempre mais rodada, que eu digo assim, eu sou uma mulher rodada, né? Então, eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que conhecer meu lado forte, muito bom, mas eu também tenho que conhecer minhas fragilidades e, atenção, pessoal, ter humildade de reconhecer que precisa aprender, que precisa melhorar, que faz aqui, eu não sei, eu não tô sendo, faz pra mim, entendeu? Eu em sala de aula, eu só me lembro quando às vezes 2 alunos estavam batendo um celular no outro, e eu só olhando ali, eles batendo um celular no outro, eu digo, que arrumação é essa, minha? Né? Aí a arrumação, eu sou bem cearense mesmo, né? Aí o menino, não, professor, é porque passa um filme pro outro, eu digo, bota aqui no meu também, que aí eu quero também fazer a mesma coisa. Quer ver outra coisa que eu queria falar aqui, mostrar para vocês que tem que dar ré, que de vez em quando a gente tem que dar ré. A gente vai para uma rodada de negócio. Peraí, esconde esse aqui. A gente vai para uma rodada de negócio, tem a tecnologia, né? O FNC, se eu não me engano, é FNT, moçada?
Olha, NFC, entendeu? Como a gente precisa? Humildade para perguntar, para aceitar. Aí tem a F, sim, tudo bem, eu estou numa rodada de negócio. São 10 mesas e daqui a pouco a gente vai ter que trocar. E aí a gente vai fazer assim para encostar no celular e passa todos os meus dados. Isso aqui basta encostar. Se o celular não tiver o aplicativo, se o celular não tiver essa tecnologia. Aí eu estava numa rodada de negócio, eu fazia assim, o pessoal queria era levar o cartão. Né? Aí eu podia também fazer assim, tem um QR Code. Só que eu peguei, vi um cara dando uma ré. Claro que sim, o velho Entendeu? cartão de visita, madame. Numa rodada de negócio, eu digo, menino, mandei fazer. Aí você dá uma opção, você prefere assim ou assim? Isso, entendeu? Não. Então, com a gente é a mesma coisa. Tem situação que a gente tem que ter humildade de dizer que, e reconhecer que não pode, que não sabe. Mas aí vai a autoconfiança. Exatamente. Vai Do jovem. Eu digo às vezes, autoestima. questão de diversidade, questão de preconceito, basta uma palavra para a gente administrar melhor. Respeito. Respeitar a pessoa. Quando eu falei de gente sendo tratada como gente gera resultado positivo, eu conto sempre a questão de um assalto que eu tive, que eu tratei tão bem o assaltante, que ele só olhou para mim e disse, vai embora, coroa. Eu levei ele pro meu carro, entendeu? Mostrei, porque, por exemplo, eu junto tampinha, eu junto tic-tac de latinha, que é o lacre, e junto tampinha. E faz junto o pet, é um bocado de coisa que eu faço por aí. Um bocado de voluntário que eu tenho. Entendeu? Então, é importante você conhecer o seu pessoal e mudar essa cultura. Por quê? Porque a pirâmide virou e nós temos é isso aqui que nós temos. Como é que a gente vai fazer? E esse é o desafio das empresas. Exatamente. Daqui 2030, as empresas estão preparadas, trabalharam a sua mentalidade, o seu mindset para trabalhar com essas gerações todas juntas, porque o capital humano vai estar mais maduro. É o que nós temos aí. Eu adoro. Né? Eu adoro trabalhar com esse Mas pessoal. é isso, também tem um desafio pessoal de se atualizar, Isso. de Tem se que reinventar, ter, de reciclar, não é isso? Para acompanhar Porque, por as exemplo, na mudanças. faculdade teve uma faculdade, aí eu não vou dizer os nomes, né, de várias faculdades que eu dei aula, que me tiraram do 8º semestre e me colocaram no 1º semestre. Você Peraí, meu irmão, só que eu saí chorando. Eu saí chorando dentro da faculdade. Não, ninguém viu eu chorando, não. Dentro do meu carro, né? Eu saí chorando, meu Deus, como é que eu vou me reduzir? Eu vinha do mercado de trabalho, estava entrando na academia fazia pouco tempo, entendeu? E eu chorando, quando foi no outro dia, a doutora em pedagogia da faculdade chegou e disse, parabéns, professora. E eu, parabéns? Né? Aí ela, sim, a senhora foi, né, para o 1º semestre. Aí eu disse, eu fui para o 1º semestre, me tiraram do 8º, você está me dando parabéns. Aí ela disse, a senhora sabe que no 1º semestre só fica professores o quê? Especiais. Eu fazia com que os alunos se apaixonassem na faculdade. E ficasse na faculdade, né? É isso. E não desistir. Entendeu? E é exatamente esses alunos que me fizeram ficar estudando tanto a questão da motivação, porque ninguém motiva ninguém se você não tiver aberto. A gente sensibiliza. Né? Tem às vezes cliente meu que telefona e diz, mas vem levantar aqui o povo. Eu digo, eu não sou nem viado, né? Entendeu? Mas pode isso, pode negar daí atrás. Não, eles vão cortar isso aqui. Mas é mais ou menos por aí, entendeu? Porque eu comecei a estudar. Tudo que eu vejo palavra nova, eu quero estudar. Entendeu? Tudo que eu vejo palavra nova, eu quero ver, eu quero saber, eu quero, entendeu? Quando eu conheci a Fran, eu chamei e fui logo entrevistar ela no podcast, né? Ela lá em São Paulo e eu aqui para trazer. Gente, a gente já tá com mais de uma hora de bate-papo, muita coisa, né? Mas, Madá, você disse que tinha um caso que você queria contar. Um preconceito que você estava aqui. Eu quero falar. Qual dos, né? Qual dos? Eu me lembrar. Ela falou alguma coisa de menopausa. Sim. É porque ela tava aqui, alguém falando, e tu veio aqui falando aqui, aí eu, peraí, então vamos a questão da retomar pra gente menopausa. poder fechar. Outra coisa que é importantíssimo, que nós precisamos falar sobre isso, a quantidade de mulheres que eu tô acompanhando, que eu fico morrendo de pena quando eu tô aqui do lado, assistindo aqui um evento. Menina, tá sentindo calor? Tu tá sentindo calor e eu
para nós, é menopausa. Mas eu digo, eu vou ficar calada, né? Mas eu peguei, fui convidada para falar só para mulheres acima de 50. Aí eu disse, ai, que beleza, né? Acima disso. Não, era menos, 40, mais ou menos assim. Aí eu digo, ai, que beleza, eu vou chamar uma ginecologista. Olha o meu pensamento, eu vou chamar uma ginecologista, né? E aí a gente vai bater um papo sobre a ginecologista e eu batendo um papo sobre menopausa. Menina, quando eu fui falar para a organizadora que eu ia trazer uma ginecologista pra gente bater, elas, você não é nem louca. Aí eu, depois pode chamar outra pessoa. Que eu digo assim, mas eu fui explicar para ela, pelo amor de Deus, nós precisamos saber, nós precisamos Falar conhecer sobre mais a isso. Mulher. Falar sobre De tudo isso, de menopausa, de menstruação, de hormônios, são coisas que a gente não viu da minha geração, não viu. Mas ainda hoje algumas mulheres entram na menopausa. Sem saber, não é isso conta que eu pras vejo do amigas, lado. não conta pro marido. E fica E esse outra segredo. coisa, mulher tem que esquecer que menopausa ou envelhecimento não perde tesão, não, meu irmão. E é isso que eu falo nas minhas palestras. Quando eu. Ai, posso falar? Pode aqui? falar, Posso? fala, madame. Entendeu? É isso que eu falo, que não perde não, meu irmão. Não perde isso não, entendeu? É isso que a mulher tem que ver, entendeu? Que se você se olhar no espelho, espelho meu, e gostar do que você tá vendo, você faz. Entendeu? E quando eu digo assim, que eu faço uma palestra, que eu levei um chifre, viu, certo? Levei um chifre, fiz terapia durante 6 anos, né? Graças a Deus que eu cuidei desse luto, o que às vezes a mulher não cuida do luto, que eu digo, teve algum problema, separação, ou então tem que ter terapia. Tem que ter terapia. Entendeu? E nós temos vários tipos de ajuda, de pessoas que podem ajudar, e de vários, vamos dizer, se eu não tenho condição, vamos lá, tem tal, eu não quero dizer o nome aqui, mas tem tal local que faz com preço mais, entendeu, social. Tem isso tudo. Tem. Entendeu? Então, por exemplo, assim, graças a Deus que eu fiz esses 6 anos de terapia, porque no meu relacionamento, eu faço terapia toda semana. No meu relacionamento, meu marido viaja muito. E aí, se eu não tivesse cuidado, como é que eu estaria nessa minha relação? Entendeu? Insegura. Outra coisa, essa questão de sexo, a minha ginecologista morre de rir, porque ela disse assim, eu sei quando a Madalena está na recepção do consultório, porque as pacientes entram tudo rindo. Mas não é. É porque eu não aguento uma mulher do meu lado ficar reclamando de uma coisa, entendeu? Nova que só não sei o quê, que eu não quero mais. Eu não tenho que aguentar meu marido quer todo dia. Eu digo, vai, tu não quer não. Eu não aguento ficar calada, entendeu? Então a mulher tem que conhecer, até vamos dizer assim, conhecer você, tem que ter o autoconhecimento, tem que se conhecer. E isso aí a gente não tinha educação para isso. Eu fui criada, e aí eu falo no meu terceiro livro, aqui no meu capítulo, eu falo sobre isso. Eu fui criada que dançar colado engravidava. Tu imagina as barreiras que eu derrubei. Assim, entendeu? Por isso é que o meu capítulo é uma mulher que nasceu fora da caixa. Você também pode. Então, como eu posso, como aconteceu, pode acontecer com qualquer uma. Entendeu? É importante é que ela se conheça. Que aí eu falo para as mulheres, mas entendeu? Quando eu falo para a mulher, eu me emociono até. Porque eu sei da necessidade. Cada pessoa é única, é diversa e é complementar. Isso. Né? O teu time pode não ser o isso, com certeza. É o respeitar. É o respeitar as pessoas. E a empatia. Sim. Na verdade, o respeito e a empatia é uma forma de caminhar juntos. Então, nesse sentido aí, a gente precisa... muitas são fora da caixa. Né? Porque porque guerrearam, porque saíram na frente, mas outras precisam sim. Né? Ser olhadas. Muitas mulheres que sofrem todo tipo de violência diariamente estão ali, sabe? Enclausuradas, porque elas se enclausuram, elas precisam da escuta ativa e de serem realmente, de sair do casulo, virarem borboletas. Tem outra coisa também, outra informação que eu peguei aqui da longevidade. A economia prateada tem um enorme potencial e tende a se transformar na economia da longevidade. Sim. Entendeu? O pessoal também não está acontecendo, não está vendo isso. Que é um pessoal que já tem oportunidade, né? Exatamente, oportunidade, né? Exatamente. Então não está vendo isso.
Olha como é importante, assim, às vezes eu opto, às vezes assim eu vejo, né, que assim, você tem que dar uma palestra para mulheres e mistura tudo que o bem-estar da mulher após os 50, que é na menopausa, vai ganhar muito espaço. Mas Vai é ganhar isso, muito é espaço, isso que porque eu às vezes precisa quero ser falar e o falado. pessoal às vezes porque eu sou muito espontânea, isso aí eu reconheço que eu sou espontânea, mas só que eu digo assim, a mulher precisa. Ela precisa, tem muita Entendeu? mulher só. Sim, é isso que eu ia dizer da minha ginecologista, né? Aí a menina entraram rindo, quando chegou minha vez, ela disse, ô, Madal, o que foi que tu disse lá fora que as mulheres entraram tudo rindo? Eu digo, eu falei do TO. Ela disse assim, e ela disse, vale, tu tem terapeuta ocupacional? Eu disse, que terapeuta ocupacional? Ixi, eu ia dizendo o nome dela aqui, né? Aí ela disse, e o que é que significa o TO? Eu disse, trocador de óleo para não bater o motor. Só que, né? eu ensino assim, o TO, você não pode se apaixonar. Então eu falo isso para as mulheres. Vocês pensam que eu não sofri? Eu fiquei 9 anos divorciada. Olha, por isso é que eu tenho, por exemplo, assim, às vezes eu noto que eu tenho uma energia masculina muito forte, né? Mas foi a vida. O preconceito. Não, a energia masculina vai ter a energia feminina. Nós temos ambos. As duas. Mas a você minha não tem masculina. essa energia Deixa eu dizer o feminina resto, não deixou nem eu forte? terminar. O meu marido tem uma energia feminina muito forte. Todos nós temos. Entendeu? ambos, E a minha é muito forte masculina. Ele gosta de supermercado e eu tenho pavor. Ele adora shopping, meu apelido dele é chopeiro e eu tenho pavor. Entendeu? Por isso é que eu comparo, eu digo a energia masculina, entendeu? Mas aí a questão de falar para as mulheres a necessidade que às vezes eu sinto por exemplo, eu tenho mais de 30 anos de mercado, né, de palestra, de treinamento, dessas coisas, de faculdade e tudo mais, mas eu ainda sinto a necessidade, como as mulheres precisam ter mais essa questão da amiga das amigas, de vários grupos que eu participo de mulheres, entendeu? Aí vai e leva na brincadeira. Beleza, é bom a gente brincar, ir para essas coisas de piada, de humor, é muito bom. Mas também é necessário essa coisa da mulher se manter informada, de se manter do autoconhecimento. Exatamente. Se manter viva. Se manter viva, com certeza, né? Gente, é muita coisa pra gente conversar. Poderíamos fazer a parte 2. Envelhecer é uma oportunidade, parte 2. Olha aí. Isso é uma oportunidade. Realmente. Vamos aproveitar. Né? Muito obrigada, Lilian, Tereza, Madalena. Madá, obrigada a você. Muito obrigada, foi ótimo aqui. Muita coisa, Foi ótimo, né? adorei. Muitos aprendizados e trocas, né? Então, gratidão. Quem sabe, né? Eu falar para suas clientes, né? Vai ser uma coisa assim muito Sério? né? Não? Vamos conversar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. A gente aqui agradece mesmo. No episódio de hoje, nós conversamos sobre envelhecimento feminino. Participaram desse episódio a palestrante Madalena Matos, a empreendedora Tereza Furtado e a médica dermatologista Lilian Salvino. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. E é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo episódio.